Espaço Business TV, todos os domingos às 10 horas da manhã, aqui pela TV Sorriso. Um programa voltado ao mundo dos negócios com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Um bate-papo com empresários, associações organizadas e profissionais de destaques. Espaço Business TV. Oferecimento: DGF Agropecuária, Cerealista Guolo, Sementes Mato Grosso, mtnoticias.net, Sogui Metal e Governo de Mato Grosso. Olá, obrigado a você que está ligado no programa Espaço Business TV. Nesse programa nós estaremos aqui conversando, batendo um papo com o Marcos Rogério, o doutor Marcos Rogério, como os advogados gostam de ser chamados. Vamos conhecer um pouquinho mais da profissão do advogado. E além de ser advogado, o Marcos Rogério, ou o doutor Marcos Rogério, ele é diretor do Ganha Tempo aqui na cidade de Sorriso, onde um local onde que é mantido pelo poder público e agrega várias empresas para fazer com que as pessoas ganhem tempo, porque várias empresas estão situadas, principalmente, que fornecem documentos ou alguns pagamentos. Marcos Rogério, obrigado por estar aqui no programa Espaço Business TV. Bom, o prazer é meu, Zimmer. Já conheço você há um bom tempo, né? É muito bacana estar aqui contigo, poder contribuir um pouco mais, trazer algumas informações, não só da nossa profissão, como do que a gente tem para oferecer para a sociedade enquanto funcionário público, né? Muito bacana mesmo, eu estou à sua disposição para que a gente possa bater um papo. Pelo menos é isso que você me falou, né? Bater um papo. Com certeza, o programa Espaço Business aqui é para mostrar um pouquinho as ideias do nosso público, das nossas pessoas aí que vivem aqui na cidade de Sorriso e também nos municípios vizinhos, como nós já temos trazidos e iremos trazer também outros personalidades, no caso prefeitos, algumas autoridades, para vir aqui mostrar um pouquinho da sua cidade, que nós não ficamos só, por mais que nós só exibimos o programa só aqui na cidade de Sorriso, para a gente trazer ideias de outros municípios também. Mas primeiramente vamos fazer a apresentação. Quanto tempo você já é advogado? Pois bem, Zimmer, eu assim sou novo na profissão, né? Estou com 2 anos de advocacia, né? Sou formado pela Universidade de Cuiabá, sou pós-graduado em Direito Constitucional, né? Adoro lecionar, tive durante 6 a 7 meses lecionando na Faculdade Unic, que hoje, anteriormente era FAES, né? Gosto muito da minha profissão, sou apaixonado pela minha profissão, né? Fiz o curso com muita garra, muita perspectiva. Depois do curso a gente teve o impasse do exame da OAB, que é extremamente necessário, mas graças a Deus hoje eu estou satisfeito com a minha profissão e não pretendo abandoná-la nem tão cedo, né? Na verdade, abandoná-la, a gente cada vez deve investir mais naquela profissão, naquele trabalho que a gente está, porque cada vez a gente vai melhorando. Mas, primeiramente, vou te fazer uma pergunta assim. Você falou que gosta da profissão da profissão que hoje você exerce, que é advogar. Mas o que é ser um advogado, na sua opinião? Bom, ser um advogado não é simplesmente como as pessoas do senso comum pensam, defendê-lo, né? O advogado, ele auxilia a sociedade, muitas vezes demonstrando aquilo que a sociedade tem de direito, né? Abre a cabeça de algumas pessoas, não só trabalha pelo dinheiro, pelo menos é a opinião em que eu tenho, né? O advogado não deve ser somente dinheirista, ele tem que abrir a mente das pessoas. Às vezes num processo, numa roda de amigos ou até mesmo num bar, a conversa flui, o advogado com aquele conhecimento pode de uma maneira sadia, numa conversa sadia, abrir o leque, né, e trazer um conhecimento mais profundo sobre algumas coisas. Então a profissão de advogado não é só no tribunal, não é só numa audiência, né? Ele vai além, mas pode ir além, né? Nem sempre vai, mas pode ir além do seu conhecimento. Na verdade, você comentou que o profissional advogado, ele não pode só pensar no dinheiro, como qualquer profissão. Mas nós vivemos num mundo capitalista. Nós sabemos que esse mundo capitalista nos impõe algumas regras e faz com que, a cada dia, nós somos cobrados para buscar mais e mais dinheiro. O advogado não cai nisso também? Faz. Só que assim, o que eu tenho visualizado nesse pouco tempo de advocacia? A educação, o zelo com a profissão, né, o tratamento com o seu cliente, isso leva ao sucesso de forma consequência. O sucesso é uma consequência. Eu trabalho muito com a área criminal, né, então a gente tem muito cuidado, né, não só eu, com alguns colegas que conheço aqui da cidade, muito cuidado ao lidar com o cliente. Não é porque está preso, né, que deixou de ser um ser humano.
Então, assim, esse zelo com o cliente, essa atenção dada para o processo é consequência para que o dinheiro venha. Esse você consegue me entender, mas muitos pensam, não só numa profissão de advogado ou qualquer outro, primeiro o dinheiro, depois a profissão. Quando você passa a dar amor à profissão, a dar carinho à sua profissão, tratar aquele que te paga de maneira coerente, o dinheiro é consequência. Exatamente. Então é dessa forma que eu penso, Zé. E no caso, na sua opinião, na verdade estou buscando sua opinião aqui por você, eu acho que é o primeiro advogado que vem aqui no nosso programa. Nós tivemos no Odimar também, Correia também, que era advogado, estava aqui também, mas a gente não falou tanto da profissão de advogado. Mas na sua opinião, como a sociedade vê um advogado? Na sua opinião, como é que a sociedade vê um advogado hoje? Pois é, a sociedade, não de modo geral, né? Mas muitas pessoas às vezes olham o advogado por conta da própria mídia, muitas vezes, né, que vulgarizam a profissão em algumas dificuldades. Alguns veem o advogado, às vezes, como bandido, como, né, advogado criminalista, por exemplo, né? Ah, você está lidando com um bandido, está comungando, né, da opinião dele, está defendendo ele, defendendo os interesses dele, né? E a gente até entende, porque a sociedade tem um entendimento da advocacia, um entendimento diferente de que o advogado profissional tem. Então, assim, mas não é de modo geral, não. As pessoas muitas vezes sabem do profissional, conhecem o profissional e sabem do valor, da credibilidade que ele tem na sociedade. Então não culpam muitas vezes as pessoas que a primeira impressão julgam o profissional de forma errada. Você citou, de repente, de um advogado tem que defender, até eu ia falar mais para frente sobre esse assunto, mas tem que defender, de repente, um criminoso. Ele faz com que a sociedade tenha uns olhos aí voltados, vamos dizer assim, enraivecido, dependendo do crime que o cara cometeu. E o advogado está ao lado dele, faz com que a sociedade também se coloque contra o advogado, dizendo que o advogado não poderia defender uma pessoa que cometeu um crime, principalmente um crime grave, como estupro de criança, né, e a pedofilia, algo assim. Você acredita que isso faz com que, de repente, algumas pessoas, ou a sociedade faz com que, nesses casos, o advogado seja punido pela sociedade? Isso é uma realidade. Agora, o que eu posso falar para você, isso de forma coerente, né? O Brasil é regido por uma Constituição. E a própria Constituição fala, né, que tem que garantir os direitos, né, contraditório, ampla defesa, e para isso há as leis, né, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, que legaliza como que funciona o sistema procedimental para julgar uma pessoa ou condenar uma pessoa, né? E o advogado, certa vez, como falava contigo antes do programa, nós batemos um papo com um defensor público aqui do Estado e trocávamos justamente esse feedback, né? E ele falou, olha, Marcos, é fácil, né? Eu defendo o direito. E eu corroboro desse entendimento. Ora, se está sendo acusado, tudo bem, mas até onde vai essa acusação? Está sendo feito correto? Ele está sendo julgado pela justiça competente para julgar ele? Né? Será que o crime dele não é dessa justiça ou daquela? E aí que entra o advogado. Muitas vezes não para falar que é inocente, mas para tentar amenizar a situação dele, ele pagar pelo aquilo que ele cometeu, né, dentro do limite em que ele deve ser punido. Né? Porque se voltar na história, você vai ver que quando começou-se esse sistema de punição era coisa horrorosa. O professor de história da Unic, certa vez aqui, a gente pôde vivenciar algumas situações como essa. Era mais ou menos assim, né? Fulano cometeu um crime. Olha, coloca ele nesse caldeirão, fecha, né? Caldeirão pegando fogo, coloca ele, fecha aí. Daqui 10, 15 minutos você abre a tampa, daqui 1 hora. Se ele estiver vivo, é porque ele é inocente. Então, é um costume que já vem de muito tempo. E no caso, hoje nós temos aí um mercado bom para advogados, aí, para bons advogados, digamos assim. Não sei como é que a gente vai separar bons advogados e maus advogados. Acho que bons advogados são aqueles que conseguem fazer com que o cliente seja punido não acima do rigor da lei, no caso. O mercado é bom para advogar hoje? Bom, a advocacia ela tem uma legislação, né, que regulariza a profissão, Estatuto da OAB, e que tem as suas normas, né? Então a gente vê, eu não posso te falar aqui de bons e de ruins advogados, mas posso te falar que tem uma legislação que impõe regras, né, e que parte de um histórico da ética, né, a ética da advocacia, a sua confiança. Quando a pessoa contrata um advogado é porque ela tem confiança no seu advogado. E, infelizmente, assim como na advocacia, como em todas as profissões, existem os bons, existem os ruins advogados, né? E quando você vai comprar um produto em uma loja de peça, por exemplo, você olha na cidade e pesquisa, né? Faz uma pesquisa talvez nem do preço, mas da qualidade. Profissional de advocacia é a mesma coisa, né? O cliente, quando vai te procurar, ele já olhou você por fora, já sabe, algum parente já fez um serviço, né? Falou, olha, fulano de tal, procura o fulano de tal, que
ele pode te dar um auxílio. Então, assim, existe uma legislação, o Estatuto da OAB, e é um estatuto rigoroso, né, em que a classe também é unida, no sentido de verificar o que o colega está fazendo de certo ou de errado. Existe um presidente, que é o Dr. Evandro, aqui, que leva isso com muita qualidade. Então, existe um estatuto para isso. E o advogado é punido pela OAB caso ele saia fora das regras ou fora do estatuto? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? Existe um presidente, existem as comissões, né? E quando o advogado faz algo fora da legislação que permite, né? Ele é punido, sim. Lógico que depende da provocação, depende do cliente reclamar perante a OAB, né? Depende da provocação. Pode acontecer de ofício? Pode, mas geralmente a coisa tem que ser provocada para que ele possa ser punido. É para isso que o estatuto está aí, né? Para preservar o direito do cliente para com o seu advogado. Como você falou, usou a palavra provocar, vou te provocar um pouco mais. Nós temos aí nas profissões, principalmente na medicina, talvez até acontece com um advogado, um corporativismo, de repente, em cima disso para livrar a cara do companheiro. Na sua opinião, isso existe na advocacia? Lá na OAB? Na minha opinião, isso não existe, tá? Já tive a oportunidade de verificar isso, né, esses tipos de acontecimento, e a classe é muito correta, tá? Apesar de muitas pessoas acharem... Você considera muito séria, uma classe mesmo que funciona? Muito séria, funciona sem dúvida nenhuma, né? Não posso generalizar, falar isso a nível estadual, mas posso falar a nossa subseção aqui de Sorriso, a subseção de Sinop, conheço, o presidente foi professor meu de faculdade, Dr. Felipe Guerra, Dr. Evandro conheço aqui, são pessoas extremamente sérias, né? Tanto é que não se vê muito escândalo nesse sentido, e quando se vê, você pode ter certeza, Zimmer, que a OAB está observando. Ela age mesmo. Sem dúvida nenhuma. Nós temos aí, há uns anos atrás, ou melhor, nós tivemos há uns anos atrás, uma quantidade pequena, talvez 20, 30 anos atrás, uma quantidade até pequena, relevante de profissionais advogados no Brasil. E de uns, talvez aí 10 anos para cá, ou 5 anos, você falou que está 2 anos no mercado também como advogado, nós temos uma quantidade muito grande, principalmente de faculdades formando advogados, ensinando direito e formando advogado. Como é que você vê essa quantidade de bacharéis antes, porque você é bacharel antes, até você conseguir o exame da ordem. Como é que você vê essa quantidade de bacharéis que entra no mercado de trabalho hoje, tentando buscar o OAB? Você acredita que essa quantidade ela é muito grande ou ela tem mercado para todo mundo? Na verdade, sim. É uma cultura do brasileiro, né? Não existir nunca e querer buscar o mais. E por isso que deu esse boom, né? A Faculdade de Direito é uma faculdade excelente, a gente dá uma capacitação muito bacana para buscar novos horizontes. Então, por isso que cresceu e vai crescer ainda mais, né? Então, assim, a desova, vamos dizer assim, de um número grande de bacharéis em Direito, e aí eu tenho que ponderar, né? Não é só para a profissão de advogado, mas te leva aí para outras profissões, né? Acho que vai depender de um concurso público, uma série de situações, mas não é só fechado para a advocacia. Então, a formação acadêmica do curso de Direito é um chamariz realmente, né? Porque a história do direito é muito maravilhosa, né? Advogados, é uma coisa assim, doutor, né, que todo mundo fala, de forma cultural. Então, isso chama atenção e as pessoas enriquecem o ego para fazer uma faculdade de Direito. Como é que você vê o ensino dessas faculdades de Direito? Você falou que é muito bom, tem um chamariz muito grande aí para você, de repente, fazer um curso de Direito, para as pessoas fazerem um curso de Direito. Como é que você vê essa quantidade grande hoje de cursos que tem, quantidade grande de faculdades que fornecem ou que vendem, prestam o curso de Direito, ensinam Direito? Como é que você vê a qualidade do ensino dessas faculdades? Certo, eu tenho uma opinião interessante no sentido assim, não é só a faculdade que vai formar o acadêmico. Né? Durante o curso, não é só a pessoa passar no vestibular e achar que vai sair dali uma pessoa preparada para o mercado. E culpar a faculdade depois que saiu. Né? Tem que fazer o curso, mas fazer o curso mesmo, Zimmer. Estudar, ler, né? Estar mais próximo do professor, tirar dúvida. Né? Eu falo isso porque eu vivenciei isso na prática. Principalmente fazer leituras, né? Exatamente. Então, assim, eu vi muitas pessoas que fazem o curso de Direito, mas assim, tem 4 horas de aula, eu fico ali conversando, eu bato um papo, eu vou para um barzinho e no final eu quero passar na OAB, eu quero fazer minha monografia. Então, não culpe só a universidade. Nós temos uma universidade muito boa aqui, a Unic, né? Inúmeros professores excelentes. Agora, depende, uma boa parte depende do acadêmico. Não só passar no vestibular, mas fazer efetivamente o curso de Direito. Porque antigamente existia pessoas com mais qualidade, em algumas vezes? Porque dava mais seriedade ao assunto. Né? Então, a seriedade tem que partir desde o início do acadêmico do curso de Direito.
não só no final, para fazer o cursinho para passar na OAB. É a minha opinião. Essa seriedade que você diz, de repente não era porque a quantidade de cursos de direito era menor e hoje existe um boom muito grande, como você citou antes a palavra, um boom muito grande de cursos de faculdades oferecendo? Sim, pode até ser, né? Até concordo com o que você fala. Mas assim, por mais que tenha inúmeras faculdades, é lógico que tem faculdades e faculdades, né? A nossa realidade aqui em Sorriso é uma, nós temos uma faculdade excelente, assim como Sinop, né? Você vai em alguns lugares que não são grandes centros, não são lugares como nós aqui, Sinop, Sorriso, né? Lugares onde tem uma certa vultuosidade de dinheiro, de um comércio muito bacana, você vai pegar a faculdade que não tem muita credibilidade. E aí cabe ao acadêmico, na hora de fazer o curso, saber escolher a faculdade, obviamente. Nós temos aí, quando a pessoa sai, faz o curso de Direito, sai da faculdade, sai bacharel de Direito, como nós já falamos. Mas ele não pode advogar. E para ele advogar, ele precisa passar no exame da ordem, né, que chama popularmente conseguir a OAB. E as pessoas, como nós já falamos, uns não se interessam muito nos estudos e sofrem lá na frente, outros, de repente, se interessam, estudam bastante, mas também não conseguem passar nesse exame. Esse exame, você que tem hoje, passou no exame da ordem, você acha ele difícil? Ele é necessário? Ou é uma reserva de mercado? Bacana. A terceira opinião eu não concordo, né? Reserva de mercado não corrobora com esse entendimento. Agora, veja bem, o estudo é preciso. A prova é difícil? Falo para você que a prova não é fácil. Difícil não é, né? Difícil não é. Tanto é que as matérias, a gente costumava falar na época, fazer o cursinho, fazer a prova da OAB. As matérias são sempre as mesmas. O direito não mudou. Então, se você caprichar nos seus estudos, você vai ter um resultado na prova, né? Então, assim, a prova não é fácil, né? Não tenta falar que a prova é fácil, porque ela não é fácil, né? Ela é para te capacitar para o mercado. Eu tive uma experiência própria comigo, que quando eu comecei a fazer a prova, do momento em que eu passei na prova, eu era um Marcos Rogério quando eu comecei a fazer a prova, eu era outro Marcos Rogério quando eu saí. E assim, hoje sou outro e vou continuar estudando e quem sabe, né, mais à frente vai ter um pouco mais